Bom, então na prática, vamos entender um pouco mais sobre essas citações, como fazê-las, tá? Eu peguei uma parte de um texto da minha tese de doutorado, tá? Para não ter problema de reclamações por plágio ou qualquer coisa, né? Tô pegando algo que é meu para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho a revisão bibliográfica, revisão bibliográfica, e a gente vai eu vou começar a mostrar para vocês como fazer essas citações ao longo do texto. Vamos começar lendo a primeira frase. A construção de veste acompanha a evolução da humanidade, desde a era paleolítica. Quem foi que disse isso? Backel, Derico e Wadley, em 2008. Mas não foi só esses autores que falaram isso. Solinger também falou isso em 2017. Ou seja, são dois documentos que compartilharam da mesma ideia. Continuando. E apesar da evolução tecnológica empregada ao setor nos últimos 50 anos, essa indústria é caracterizada por ser extremamente manual. Quem falou isso já foi Monteleone, em 2012. Então percebam que para construir um parágrafo, eu usei 3 autores diferentes. 3 livros diferentes. Vamos passar para o próximo. Apesar da longevidade, toda a evolução da indústria de confecção está atrelada à demanda do mercado. Desde o início, a Revolução Industrial, com o início da produção em série para a produção de uniformes militares. Quem falou isso foi Godley, em 1997. Até os tempos atuais, marcados pelo individualismo e obsoletismo programado. Quem disse isso foi Mackenzie, em 2010, e Fringe, em 2012. Então, percebam que, para construir mais um pouco do meu texto, eu utilizei mais 3 autores. Prosseguindo, o próximo parágrafo diz o seguinte, que para Araújo, a democratização e a modernização da indústria confeccionista acompanhou a ordem social, econômica e tecnológica. A divisão de tarefas no processo produtivo incentivou o desenvolvimento de diversos tipos de máquinas, direcionadas a realizar atividades específicas, a fim de melhorar a produtividade. Porém, não foi o bastante para eliminar o operador. Por isso, a indústria de confecção ficou conhecida pelo intensivo uso de mão de obras, distribuídas em tarefas direcionadas. Isso aqui é uma interpretação de 2 capítulos do livro Tecnologia do Vestuário, de Mário Araújo. Então, em 2 capítulos, eu tirei esta ideia aqui. Não foi uma frase que mudei somente para sinônimo, foi uma ideia construída a partir do que Araújo escreveu, certo? Então, aqui vocês viram várias formas de fazer citações. Mais abaixo, eu queria mostrar para vocês. Aqui eu já começo dizendo o seguinte: a indústria de têxtil confecção é estruturada para obter o crescimento econômico através do mercado consumidor. Sua dinâmica produtiva e comercial é construída após a identificação de frutos do desejo de consumo, por meio de pesquisas de mercado que interpretam o comportamento do consumidor perante a fatores de ordem política, social, econômica, cultural e ambiental. Quem disse isso foi Bauman. Bauman disse isso neste livro, A Vida para o Consumo, a transformação das pessoas em mercadorias. Então, foi aqui que eu tirei várias coisas que eu disse sobre Zygmunt Bauman, do ano de 2008, tá? Foi esse livro que eu li. Então, lendo esse livro, eu remeti-me a ele várias vezes no meu texto, em partes diferenciadas em que
os assuntos se encaixavam. Então, quando eu faço a leitura de um livro, dentro de um livro tem vários vieses e eu tenho que organizar esses assuntos conforme a descrição que eu for colocando aqui. Então, prosseguindo a leitura, os resultados são apresentados por tendência de moda idealizadas pela elite da alta costura, que são disseminadas ao mercado através da tecnologia de comunicação, redes sociais, revistas, internet, televisão e desfiles, induzindo aos consumidores a adquirir novos produtos. Quem falou isso foi Middleton. Nesse sentido, Fletcher e Gross, em 2012, falam que os consumidores são estimulados a desejar o produto de moda. E aí eu venho trazendo a parte em que confirma essa fala de Fletcher e Gross. Então, eu sempre gosto de fazer uma chamada antes de colocar uma citação direta. E essa frase aqui a gente fala que é frase de chamada, tá? Então, é como se você falasse e mostrasse a prova. Então, eu disse que elas falaram isso e vim aqui e mostrei as provas. Olha só o que elas disseram. Os consumidores têm pouca opção, além de serem receptores finais de produtos de moda. Aqui eles escolhem entre estilos criados por design, confeccionados por trabalhadores distantes, selecionados por compradores e apresentados a eles por comerciantes. Então usam peças em combinações sugeridas por estilistas e editores de revistas de moda e substituem regularmente conforme muda a tendência fabricada pelos prognosticadores. Eu confirmei o que eles disseram, né? Que os consumidores eles são estimulados ao consumo. Então, essa retroalimentação entre a moda e a roupa resulta em um poderoso processo de produção, difusão de consumo, tanto de produtos de moda quanto de novos padrões de comportamento. Percebam que aqui eu tenho dois tipos de citação direta. Um que está no meio do texto, então ele faz parte do meu texto, e o outro que está vindo como prova daquilo que eu falei. Certo? Então, essas são as duas formas aí de estar fazendo citações. Então, uma é de Fletcher e Gross e a outra é Berlin quem disse, tá? Bauman, 2008, chama de economia do consumo a promoção de produtos para serem desejados e desvalorizados na sequência, para a inserção de novos. Um círculo vicioso de consumo instigado pelo desejo que se torna combustível para toda a cadeia produtiva. Então, novamente, eu citei Bauman numa citação indireta em que eu fiz a interpretação. Mas logo abaixo vem trazendo uma fala exata de Bauman. Bauman, 2008, explica que a lógica do consumo está na valorização da ideologia de vida feliz, atribuída por massivas campanhas de marketing e tecnologias e objetos que assim prometem ser ou ofertar. Entretanto, os incrementos de renda, olha só, uma citação direta. Por quê? Porque está entre aspas. O incremento de renda não aumenta o volume de felicidade. Bauman, página 16. Então, se eu vier aqui na página 16, eu vou encontrar aqui a citação que eu fiz nessa parte aqui. É dessa forma que a gente faz essas escritas. A gente vai contando o caso segundo a visão de outras pessoas, não segundo a nossa. Isso quer dizer que você vai ter fundamentação, base, para desenvolver a sua pesquisa futura.